Você teve um sonho esquisito hoje, ou teve um pesadelo, ou você vive tendo sonhos premonitórios. Será que isso é uma realidade? Será que isso é uma viagem da nossa cabeça? A gente sabe que na psicologia se usa muito o simbolismo dos sonhos para poder compreender as necessidades mais profundas do indivíduo. Mas será que a gente consegue analisar isso na astrologia e será que a gente consegue aplicar isso de uma forma no nosso dia a dia? Vamos conversar sobre isso nesse nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica. Trabalho com a astrologia de forma terapêutica, unida com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana. E esse vídeo a gente vai falar sobre os sonhos, né? Sonho é um negócio que é muito louco, né, meu? Nossa, é muito doido. Tem gente que vai falar assim, ai, que legal, mas eu não sonho. Sonha assim. Todo mundo sonha. Mas a capacidade de lembrar do sonho vai variar muito de pessoas para pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho uma memória assim, chega a ser assustadora do nível de detalhes que eu consigo tirar de um sonho. É óbvio que não é toda noite, e às vezes eu tenho períodos onde eu não me recordo dos sonhos, ou eu acordo no meio da noite com aquele sonho super intenso e depois ele apaga durante o dia. Mas tem alguns sonhos que foram muito marcantes ao longo da minha vida e eu tenho uma composição de mapa que ajuda muito nessa percepção. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas e a gente está estudando psicologia, né, e olhando para o mapa, fazendo um cruzamento desses símbolos e dessas formas de pensar, a gente consegue encaminhar, especialmente a terapia astrológica, para um lugar muito positivo, porque dentro desses sonhos vem várias manifestações do inconsciente. E ali você pode ter símbolos que representam o que você está vivendo nesse momento, as suas angústias, até as suas felicidades. Podem representar, sim, sonhos espirituais, conexões espirituais muito fortes. E podem também, sim, representar sonhos premonitórios. Essa parte do vídeo é para explicar para você como que funcionam os atendimentos da Academia Astrológica. Então, se você já foi atendido por mim ou você já sabe como funciona, pode pular esse pedacinho do vídeo, tá? Então, obviamente aqui a gente vai fazer mapa natal e previsões anuais como fatores principais, tá? Aqui embaixo e na descrição de todos os vídeos tem duas coisas que você pode acessar, que uma é o WhatsApp para falar diretamente comigo e também um link para você baixar o PDF com todos os serviços e valores da Academia Astrológica, inclusive por onde que plataforma que eu atendo, como que você vai fazer o depósito e tudo mais, está tudo descrito bonitinho ali. Então acessa lá o link e você vai ter esse PDF aí para poder te orientar. Três coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, existem formas da gente trabalhar a astrologia de uma maneira mais direta e objetiva. Então isso funciona de três maneiras. Primeiro, você pode pedir um áudio por WhatsApp de interpretação de algum ponto do seu mapa ou de trânsitos. Então, por exemplo, você quer falar sobre carreira, sobre missão de vida, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, manda uma mensagem para mim e fala, Nando, eu quero saber sobre isso aqui. Eu vou abrir seu mapa, vou interpretar aquilo e vou mandar um áudio no WhatsApp para você entender como funciona aquilo. Isso serve tanto para o mapa natal quanto para trânsitos. Então, se você quiser ver Marte em trânsito, eclipses, Plutão em Aquários, como essas coisas vão interferir no seu mapa, você pode pedir, eu faço essa interpretação para você. Às vezes a gente acaba lidando com situações que são mais complexas, então eu sugiro que em alguns momentos, quando vamos falar de algumas coisas mais densas, que a gente faça uma sessão avulsa de mentoria ou terapia astrológica. Naquele momento que a gente está conversando, nós vamos direcionar a conversa diretamente para o ponto que você quer, sem enrolação, diretamente para o que você está interessado em saber. A gente vai discutir aquilo, nós vamos tentar chegar em alguma conclusão ou alguma ação que você possa tomar para poder gerenciar melhor aquela situação ali. Isso serve também tanto para o mapa natal quanto para as previsões. E o que é o carro-chefe da Academia Astrológica hoje é a terapia astrológica, que é onde a gente junta os conceitos astrológicos, usando em todas as sessões o seu mapa natal e os trânsitos, mais os conceitos da psicologia junguiana, para poder lidar com as suas questões mais importantes do dia a dia. Tá? Essas sessões podem funcionar de forma semanal ou quinzenal, dependendo das suas necessidades. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes de atendimento.
Agora, se você quer aprender astrologia, tem duas formas agora. Uma é, aqui no YouTube tem a playlist, na página principal do canal tem a playlist Curso Gratuito de Astrologia, onde lá eu vou colocando várias aulas para você poder entender o básico da astrologia e aplicar isso no seu dia a dia. E também tem a área de membros aqui do YouTube, onde quando você se torna um membro, você acessa um curso de astrologia super completo e detalhado sobre as bases da astrologia para você poder aplicar isso de uma forma muito mais concisa e profunda. Certo? Então é isso. Bora lá para o nosso vídeo. Como que a gente vai fazer a diferenciação de um para o outro? É isso aí, a gente vai ter que ficar vendo no dia a dia, tá? Quando você está sonhando com coisas que estão acontecendo com você, é mais fácil de você perceber se aquilo representa uma realidade ou não. Quando você tem sonhos que são espirituais, fica muito difícil da gente conseguir saber se aquilo é uma realidade, se aquilo é uma verdade. Eu vou falar muito das minhas experiências porque eu tenho sonhos muito fortes, tá? Então, eu sonho constantemente com ET, eu sonho constantemente com viagens, conexões com outras entidades. Eu estou sempre conversando com essas entidades, vai. Mas eu sonho muito com nave, com alienígena, muito. E várias situações diferentes, desde conflitos, guerras, até momentos de ensinamento e paz. Tem muita coisa nessa minha cabeça aqui. Se você tem sonhos espirituais, assim como eu tenho com essas coisas de alienígena e de entidades, a gente não sabe se isso é verdade. Eu sei que tem gente que jura de pé junto que existe ET. Eu quero acreditar e eu acredito. Tá? Antes de mais nada, eu acredito. Tem gente que fala que nós estamos viajando. Mas tem gente dos governos do mundo falando que sim, existe. Tem gente do governo do mundo falando que não existe. Os cientistas falam que não existe por causa de todas essas razões possíveis. E tem gente que fala, existe sim porque tem todas essas razões possíveis. A gente não consegue saber dessas coisas de verdade porque na realidade, fisicamente, da forma como a gente entende a vida, fisicamente, a gente não tem essa comprovação de forma generalizada. Mas enfim, eu estou falando de sonhos, né? E aí, se você começa a pensar na questão espiritual, de guias, mentores, umbral, Exu, sabe-se lá que coisa que tem, né? De trabalhos espirituais, de hospitais espirituais, todo esse monte de coisa que a gente sabe, que as pessoas falam bastante, a gente não sabe se isso existe. Então, quando você está sonhando com isso, você fica na dúvida se isso é uma realidade ou se é uma fantasia. A minha visão, é bem possível que tudo isso seja verdade, mas eu não consigo provar para você. Eu consigo falar que eu tenho fé que seja. Assim como tem muita gente que passa por experiências espirituais absurdas e se nega dizendo que aquilo lá é alguma coisa da cabeça. Tá bom? Essa é uma realidade, tá? Agora tem sonhos premonitórios. E esses sonhos premonitórios pelo menos eu vejo isso de uma forma mais rara, mas existe de uma forma bastante intensa. Vou dar um exemplo aqui. A Carol, minha esposa, 2 semanas atrás, ela teve um sonho, acho que foi segunda-feira, não lembro direito, mas foi mais ou menos de segunda para terça. Ela teve um sonho que o corpo dela estava infestado de vermes e esses vermes estavam aparecendo pela pele assim e saindo por buracos. Nossa, que bagulho, não, é horrível, né? Detestável isso. 4 dias depois ela começou a ficar com dengue. Ela teve os sinais de dengue, né? Então, essas coisas acontecem. E eu tive um sonho muito horrível, eu tive um pesadelo muito forte, com vários elementos que eu não vou contar para vocês agora, mas aquilo lá era um aviso de que a coisa estava iminente, estava na hora, estava prestes a acontecer. E dentro daquele contexto tinha alertas muito importantes para mim. Eu acordei e eu tomei a coragem de tomar a decisão que eu estava postergando há algum tempo e foi super impactante e teve repercussões, mas foi baseado nesse estímulo do sonho que eu tive a decisão de tomar a decisão, tá? Na hora que a gente está analisando sonhos, tanto em terapia quanto no seu dia a dia,
Nenhum sonho é desprovido de significado. Todos os símbolos ali dentro têm um significado e representam alguma coisa na sua vida, só que não é uma coisa simples que você vai naquele dicionário de símbolos, você vai online e falar o que representa a águia voando sobre um cristal. Aí tem lá os... Não é simples desse jeito, né? Os sonhos são muito mais complexos que isso e, segundo Jung, a gente tem que encaixar essa percepção dos sonhos dentro do contexto de vida da pessoa. Ela vai ajudar o terapeuta a traduzir esses sonhos e encaixar dentro daquela realidade e descobrir os significados daquilo. Não existe uma receita de bolo pronta para todos os símbolos e para todos os tipos de sonho. Tá? As coisas não funcionam assim, pelo menos de forma terapêutica não funciona. Tá? Como eu falei para vocês, eu tenho uma memória... Eu tenho uma capacidade de lembrar dos meus sonhos com absurdos detalhes, assim, detalhes de cor, de simetria, de cheiro. É muito assim, é bastante bizarro. Assim, às vezes quando eu começo a detalhar as coisas, a Carol ficou até olhando pra minha cara e falou assim, como? Como que você lembra desse nível de coisa? Mas eu vou falar para vocês, olha só que sonho louco aqui e eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou contar esse meu sonho, não com todos os detalhes possíveis, porque senão fica muito longo, mas eu vou contar o sonho e eu quero ver se alguém consegue fazer a interpretação disso. Lembrando que o contexto de vida da pessoa é sempre importante. Ó, eu lembro que eu estava descendo uma caverna e na hora que eu cheguei no fundo dessa caverna, tinha um lago, era uma caverna bem grande que abria, numa abóbada bem grande assim. E no centro tinha uma imagem de um jogo de videogame que eu jogava quando era criança, que era do Mario 64, que tinha um pedaço do jogo em que você tinha que descer e o jogo era você tinha que pegar estrelas, né? Vocês lembram disso, né? E tinha um pedaço do jogo que você tinha que descer e chegava num lago que no centro do lago tinha uma ilha com uma estrela. Só que era muito longe, você não conseguia pular. Você tinha que subir em cima de um dinossauro que ficava nadando por ali e direcionar o dinossauro para ele chegar perto da borda e você pular para o outro lado. E aí eu desci e eu falei, isso tudo que eu vou falar que eu pensei no sonho era pensado mesmo, tá? Eu desci e falei, isso aqui é do jogo. Eu tenho que subir no dinossauro. Aí eu pulava no dinossauro, eu conseguia guiar, pulava, subia. Eu chegava ali na ilha do meio, só que na hora que eu chegava na ilha do meio... não tinha o caixote com a estrela, né? Tinha uma corda que subia até um outro patamar e eu tinha que subir essa corda e chegando lá em cima tinha uma prateleira com um cofre e dentro desse cofre eu tinha uma combinação e dentro desse cofre tinha uma coisa que eu precisava pegar. Então eu subi, só que eu não conseguia descer da corda, eu tive que me sustentar na corda com o braço e digitar a senha com o outro. A senha era a fala de um personagem de uma série que eu amo, que é uma das melhores cenas que eu até uso hoje em dia, que é da série Friends. Eu tinha que digitar essa fala, aí eu abria, e aí o que é legal que na hora que eu fui digitar, apareceu uma tela no cofre com aquela cena sem voz. E eu sabia que eu tinha que digitar aquela fala. E aí eu digitei a fala, o cofre abriu, tinha um convite dentro. Não, mentira, era uma chave. Eu peguei uma chave, aí eu desci e eu sabia que aquela chave era a chave do portão que eu precisava entrar na outra casa. Aí eu subi uma escadaria, cheguei numa casa que era uma casa muito antiga, tipo aquelas casas de centro de cidade e que tinha o portão, a cerca da casa era de ferro, manja aquelas ferros, aqueles desenhos de cerca antigos, né, com ferro com a ponta, assim, e aí aquela chave abria ali. Eu entrava, abria o portão de ferro, abria, e eu entrava dentro dessa casa, e dentro dessa casa tinha uma reunião de astrólogos. Tinham muitos astrólogos ali, muitos astrólogos que eu conheço, pessoas que me influenciaram, pessoas que conviveram comigo, estavam todos eles ali dentro. E na hora que eu estava ali dentro, vivenciando essa história, eu cheguei atrasado, né? Essa sensação que eu tinha chegado atrasado e que nenhum dos astrólogos queria me cumprimentar. Todos eles estavam bravos comigo e queriam que eu fosse embora. E aí eu fui tentando falar com as pessoas, até pessoas que eram próximas, elas se recusavam a me cumprimentar. E aí eu acabei desistindo de falar com elas e saí por uma porta lateral. Na hora que eu saí por essa porta lateral,
Aí eu não vou contar, porque aí é outra coisa, aí entre outros detalhes. Até aqui tá tudo certo. Então eu quero ver quem consegue interpretar isso aqui, quem consegue dar uma ideia de como isso funciona. Mas ó, só para a gente caminhar para o encerramento do vídeo é assim. Quando a gente fala de sonhos na astrologia e a gente vai buscar essa simbologia, a gente tem que procurar alguns elementos específicos. Particularmente peixes, signo de peixes, sol, lua, ascendente. É aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, que vivem sonhando, que vivem em outro lugar, né? Que vivem viajando por aí. Elas têm uma capacidade de se conectar com essa energia do inconsciente. Tá? O planeta Netuno também. Se você tiver Netuno conectado com ascendente, com lua, com sol, com Mercúrio, fazendo aspectos em conjunção, você pode ter uma capacidade de se conectar com esse mundo extraconsciente de uma forma muito intensa, a ponto de você sentir que você está vivenciando isso com muita forma. E se você tem elementos de casa 12 que são muito importantes. Por exemplo, eu tenho Saturno e Marte de casa 12. E eles estão conectados com o meu Sol. Eu também tenho Mercúrio de casa 8. Casa 8 também é outro lugar que a gente pode acessar o nosso inconsciente. Tá? Então você tem elementos ali de casa 8, pode ter elementos de escorpião também no seu mapa. Tudo isso junto, combinado, pode trazer uma percepção muito grande desses sonhos e ajudar você a encontrar suas soluções dentro dessa nossa vida maluca aqui. Os sonhos são fonte de respostas, são fontes de orientação, são fontes de medo, né? São fontes de alerta que a gente não pode ignorar o que está acontecendo ali. Você precisa aprender a se conectar com os seus sonhos, leva isso para o seu terapeuta, não ignora, anota. Uma coisa que fez muita diferença na minha vida é anotar os sonhos. E como às vezes a minha memória falha absurdamente em lembrar dos sonhos, eu aprendi que para eu lembrar do sonho, que é muito importante para mim, eu preciso anotar na hora que eu acordo. Que normalmente é 3h30 da manhã. Você que acorda 3h30 da manhã, olha no relógio, pode ter certeza que eu também estou acordado nessa hora. Só que eu tenho uma vantagem, né? Eu sou taurino, né? Então eu acordo, vou no banheiro, faço o que eu preciso fazer, volto para a cama, deito e durmo. Eu apago. Eu não tenho dificuldade de voltar a dormir. Algumas pessoas que acordam realmente acabam sofrendo muito para voltar para o mundo dos sonhos. Mas se eu acordar e eu tiver um sonho muito intenso e eu parar e escrever sobre aquilo, isso não representa que eu vou perder meu sono. Né? Eu consigo voltar a dormir com muita tranquilidade. Então isso vai ter que ir de caso para caso. Mas eu recomendo que assim que você tiver um pouco mais de clareza sobre esses sonhos e sentir que aquilo traz alguma coisa para você, anota. Ou pelo menos faz nota verbal no celular. Hoje isso facilita bastante, se é que não tem alguém dormindo do seu lado que vai acordar com a sua voz, né? Enfim, esse é um assunto absurdamente vasto. Esse vídeo já está muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Quero saber de vocês se vocês sonham, se vocês lembram desses sonhos, se teve algum sonho importante que se realizou ou alguma coisa que ajudou você no seu caminho terapêutico. Conta aqui pra gente. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Beijo para todo mundo, até o próximo.